Estamos aqui de novo, mais um PGMB Cast, e hoje muito especial com o William Leal na técnica, né? O bichinho tá doente hoje, orem por ele. Com mais um patrocínio do nosso T-Barber, a gente vai iniciar nossa conversa maravilhosa hoje com o nosso convidado sobre a vida dele e sobre tudo que o aparato filosófico, né, que trouxe a vida dele até o pastorado. A gente vai colocar agora o vídeo do nosso patrocinador e fiquem aí rapidão. Manda aí, William Leal. Aqui vai o nosso abraço para todos do T-Barber, que deixa sempre o William Leal muito mais lindo, maravilhoso, e eu também, nas melhores oportunidades. A gente vai dar início ao nosso podcast e eu vou pedir ao Andrew para se apresentar para os nossos espectadores, telespectadores. Sim, pode falar um pouquinho sobre a sua vida aí para nós. Tá, Charles, obrigado. Agradeço aí pelo privilégio de estar aqui com você nesse podcast. E me chamo Andrew Felipe, apesar do nome... Eu sou do interior de Pernambuco, de uma cidade chamada Barra de Guabiraba, e venho de uma família de tradição católica, como todo interiorano do Nordeste, mas na infância ali tive a minha primeira impressão de fé protestante, depois a gente vai chegar nesse aspecto, e casado com a Nanda, também da mesma cidade, nos conhecemos desde a infância, e pai do Thomas e do Timóteo. Aproveita aí e manda um beijo para... Tem que mandar para a patroa. Ananda, meu amor, te amo, Deus te abençoe. O William Leal sempre disse que eu mando uma piscadinha para mim. Podcast, tem que garantir. É claro, o podcast serve para isso. Mas você estava falando, então vamos direto a um ponto muito importante. Sim. Que eu acho que é uma oportunidade para todos nós, você falar do seu encontro realmente assim, lá no interior, como foi seu encontro com Deus, né? Sim. Eu, assim como talvez... Toda criança do interior é sempre atraída por programações infantis. Se não era diferente, eu morava muito próximo a uma igreja Sim. presbiteriana. Meus pais não eram protestantes, né, não eram evangélicos, mas tinha uma vizinha, Dona Nisa, ainda está viva, para quem manda um abraço, inclusive. Ela costumava passar na nossa casa, pegava minha irmã e eu e levava-nos para a igreja. E ali, obviamente, toda a recreação, entretenimento, aquela EBF, na EBF? Sim. Dia das Mães, dos pais, enfim. E aí nós começamos a fazer parte daquele grupo, na época chamava-se até de Grupo Life, que era um tipo de projeção dos King's Kids. Lá nessa igreja tinha alguns missionários da Jocum, e lá na Jocum tinha os King's Kids, que era um movimento de crianças, enfim. E aí implantaram isso na igreja, eu comecei a frequentar, e nisso foi. Depois, minha mãe em específico, né, era convidada nas programações especiais. Então, Dia das Mães, minha mãe ia e ela converte. A partir de então, a minha mãe, minha irmã e eu começamos a ir juntos para a igreja. Não era mais um grupo de crianças apenas. Sim. E aí fui crescendo, me envolvi rapidamente com a música. Minha família... Apesar de não ser uma família de músicos, mas é uma família de artistas, no sentido de artistas plásticos, desenhistas, pintores, enfim. E um tio que era o máximo de música que eu tinha, era um seresteiro, né, na família. Então era bom. Era o seresteiro. Mas aí tive um contato com a música na igreja, assim, um contato mais próximo. Que década? Estou falando aí dos anos início dos anos 90. E início dos anos 90, a gente está ali já começando a aparecer
músicas congregacionais, Isso. Comunidade da Graça. Exatamente. Eu lembro de um CD em específico do Ademar na Comunidade da Graça, Sim. que era, acho que Louvores, volume 1, alguma coisa desse tipo. Sim. Lembro desse CD que tem muitas canções que eu acho que cantam hoje ainda. Cantam hoje. Eu acho que aquela época foi quando o Ademar gravou O Grande é o Senhor, Ele Exaltado. Sim. Eu acho que O Nosso General é Cristo, Sim. Homem de Guerra. Eu acho que vem nessa leva aí muito boa. Sim. E aí eu começo a me envolver com música e eu tenho lembrança, talvez, de, com 11 anos de idade, já estar compondo o grupo de música da igreja. Então essa minha realidade foi essa minha primeira impressão de fé. Mas aí cresci como um bom religioso. Sim. E galguei a caminhada de um religioso, frequentando os espaços de culto, as programações. Foi ali também onde eu firmei relacionamento. Mas só com 17 anos, um pouco mais à frente, que eu tive uma experiência pessoal com Jesus, ao ponto de dizer assim, opa, Jesus não é apenas o salvador daquela senhorinha que me levava para a igreja. Ele não é apenas o salvador pessoal da minha mãe. Ele agora é o meu salvador pessoal. Então, aquela crise desesperadora diante da realidade do pecado, em face à necessidade do Salvador, se deu exatamente nesse momento dos 17 anos, uma vez que eu estava meio que sendo assombrado por sonhos. Eu tinha sonhos, falo sonhos literais mesmo, de estar andando numa ponte, pegava o corrimão da ponte, eu subia e caía, subia e caía. Isso acontecia com frequência. E um dos missionários da nossa igreja precisou retornar para o interior, ele havia sido assaltado lá no Rio de Janeiro, e ele volta para tirar a documentação, e numa conversa na praça, aí eu falo para ele, rapaz, estou muito incomodado, e conto o sonho. E, em resumo, ele fala algo do tipo assim, talvez o Senhor tenha para você um caminho seguro, mas você tem procurado um caminho muito perigoso. Nessa época, em específico, eu estava, talvez, com a cabeça meio maluca também, assim, e tentando, de toda forma, encontrar um caminho para usar drogas. Eu tinha uma referência na família nesse aspecto, e eu tentei de todas as maneiras, e esse era o caminho, talvez, muito perigoso que eu estava procurando. Mas aí, voltei para casa naquele dia e fiz uma oração como qualquer outra. Eu lembro de ter falado para Deus algo assim, Senhor, se Tu és real mesmo, se aquilo que eu tenho ouvido sobre o Senhor desde a minha infância é verdade, então que o Senhor seja verdadeiro e real na minha própria vida. E aí fui dormir. No outro dia acordei, nenhum anjo apareceu, eu esperava ter ouvido uma voz dos céus, alguma coisa extraordinária. E aí eu me dei conta que o meu coração já não era mais o mesmo ao longo do dia. Primeira coisa que eu senti falta, Charles, foi exatamente dos palavrões que eu chamava. De uma forma, e aí eu reputo algo sobrenatural mesmo, de forma sobrenatural, ao longo daquele dia, eu percebi que algo havia mudado no meu coração, a começar pelo meu vocabulário. Falei, rapaz, eu estou estranho, tem alguma coisa estranha acontecendo. Dali, voltei para o point da cidade, que é a praça, costumávamos nos encontrar sempre no final da tarde, e junto com os amigos, falei assim, rapaz, agora a gente tem que ser crente de verdade. Porque até então éramos da igreja, né, bons religiosos na igreja, e eu falei assim, agora a gente tem que ser crente de verdade. E dali por diante a gente começou, sem nenhum mestre no nosso meio, a nos reunir todos os dias com revistinha de escola dominical, e aqui vai um adendo, né? Não era presbiteriana, era da CPAD, falando sobre 1 Coríntios, olha, sobre dons espirituais. O primeiro contato que eu tive de estudo bíblico dentro de uma igreja presbiteriana foi de uma revistinha de escola dominical da Assembleia de Deus, que eu catei na casa da minha mãe, não sei como achei aquele ali, e o primeiro grupo de estudo em que ninguém sabia ensinar era, vamos ler a revista e a gente comenta o que acontece. Desde então, Deus tem nos sustentado aí, e aquela experiência foi cravada no meu coração, e pelo Espírito eu tenho mantido aí essa fé até então. Que alegria. Uma coisa que você tocou que eu acho importante é o trabalho que a igreja presbiteriana ela sustenta com as crianças. Sim. Né? Porque na maioria das conversões que eu vejo, né, de jovens presbiterianos que posteriormente se desviam, aquele trabalho com as crianças tem uma importância muito grande, né? E eu também vivenciei isso, né? E eu acho que EBF, escola dominical, o quanto a importância da sedimentação da fé, né? Sim. Porque muitas vezes você se encontra numa situação que você estava ali, de conflito e tal, mas de alguma forma a sua fé foi sedimentada, né? Ao ponto de você dizer,
Senhor, se tu existe mesmo, faz algo aí. Esperava algo extraordinário, mas o extraordinário, na verdade, aconteceu a você coração. que é... Sim. Porque você mudar o coração também é extraordinário. Muito extraordinário. Esse é o maior de todos os milagres, né? E você falou uma coisa interessante sobre as crianças. Em 2019, eu tive uma experiência missionária, eu fui para a Inglaterra, e a minha maior tristeza, eu tive a oportunidade de pregar em 2 igrejas. Uma igreja que era originalmente protestante e outra que era anglo-católica. Essa igreja anglo-católica, ela, àquela altura, tinha um pastor, mas era uma igreja originalmente da tradição católica, ainda que anglicana, né? Hoje, nesse movimento anglicano, inglês sobretudo, essas 2 vertentes, anglo-católica e anglo-protestante. E a minha tristeza foi o fato de que em nenhuma dessas 2 igrejas havia sequer uma criança. E isso é sem exagero, não estou falando por força de expressão, dizendo que não tinha nenhuma criança. Estou falando que, estatisticamente falando, não havia nenhuma criança. O máximo, talvez o mais aproximado de uma criança, era uma pré-adolescente africana que estava ali. Era uma igreja multiétnica e ali havia um grupo de filipinos, africanos, ingleses, enfim. E o mais próximo era uma pré-adolescente. Mas a ausência de crianças, isso aponta a realidade de uma fé que vem morrendo, né? Essa suposta Europa pós-cristã revela uma geração que surgiu e continua surgindo, totalmente secularizada, olhando para a igreja muito mais como um monumento histórico do que como um fenômeno de relevância para a vida. Você acha que isso tem uma causa? Se você fosse... É óbvio que é muito subjetiva essa pergunta, mas vamos dizer que se você fosse elencar uma causa, não, isso aconteceu por isso. Pensando na Europa de forma geral? Na Europa de forma geral. Entrando agora até naquele ambiente mais da fé reformada, eu penso que a mesma Europa que sedimentou, vamos assim dizer, a fé e que tornou-se até fé ocidental de forma muito mais expandida, né? A partir da Europa, ali você tem aquele movimento do cristianismo continental, europeu, que se espalha para o mundo inteiro, e ali palco de grandes avivamentos, despertamentos espirituais. Qual foi o ponto, talvez, ali de queda, né? De declínio? Eu acredito que começa no século XVIII, com o advento ali, né, do liberalismo teológico, que é uma tentativa cristianizada de separar, talvez, o elemento sobrenatural das Escrituras, olhar para a Escritura como um bom livro de boas lições morais, mas não como palavra de Deus. E esse esvaziamento, por exemplo, da autoridade bíblica, da centralidade bíblica, trouxe a igreja a negociar valores que são inegociáveis, porque se eu elimino a autoridade da Escritura, porque naquela época, né, por influência do cientificismo moderno e tudo mais, havia aquela concepção de que, assim, olha, tudo que eu não consigo provar racionalmente, pela influência do iluminismo, racionalismo, então isso aqui não é verdade em si. Isso pode ser uma fábula, um mito, um conto, uma lenda, mas não verdade. Então olhava-se para a Bíblia a partir de então, dizendo o seguinte, olha, isso aqui é palavra de Deus, isso não. Ressurreição de Jesus, por exemplo. Ninguém pode provar no laboratório uma ressurreição. Então, se eu não posso provar racional, lógica e cientificamente, então isso não é verdade. Jesus ressuscitou no coração das pessoas. O elemento da criação, o modo como Deus criou as coisas, os milagres, enfim. E toda a negação dessas experiências sobrenaturais tornou a realidade cristã uma realidade cética, puramente intelectual, e ainda que o evangelho ataque o nosso intelecto e passe por ele diretamente, mas não é meramente intelectualismo. E aí, obviamente, as experiências elas foram sendo sufocadas e o cristianismo se tornou apenas um grande cérebro, né? Eu acho que houve um tipo de megacefalia teológica, onde todo mundo se achava muito entendedor, enfim. E o resultado disso foi uma piedade morta. E, consequentemente, isso se estendeu às gerações. Mas, se você perguntasse para mim, se eu pudesse elencar um motivo, foi exatamente o abandono da autoridade das Escrituras como palavra de Deus para a igreja. Quando a gente negligencia isso, eu acho que o restante vem aí por osmose como consequência ruim. Na verdade, eu acho que também o fato de você estar morrendo, vamos assim, estar morrendo em número, né? Às vezes você também tem um crescimento meio que doentio, sim, que esse abandono ele é expresso do mesmo jeito, né? Também. Hoje eu acho que a gente vê muito na internet, infelizmente, né? Um mundo
uma igreja mais que secularizada, uma igreja que fez meio que a divisão internacional do trabalho, né, do CAIM, de você colocar coisas específicas em mundos específicos. Isso. Então, eu preciso de uma igreja que se apropria sei lá, de aparatos da Umbanda para parecer com aquele ambiente, ou tem uma parede preta, ou de uma outra forma, nada contra os irmãos, mas você começa a se apropriar de determinado ambiente para ter mais membros, e de alguma forma também você meio que torna essa autoridade bíblica meio aguada, né? Sem dúvidas. Né? Então eu acho que esse fenômeno da Europa, muitas vezes a gente acha que o Brasil tem um crescimento absurdo, mas é um crescimento aguado, né? Sem dúvidas. E ele é doentio, na verdade, né? Eu acho que esse ponto que você levantou é muito interessante, porque enquanto que na Europa o desvio da escritura trouxe esvaziamento das igrejas, né? Você tem muitas igrejas esvaziadas. Um amigo agora recentemente esteve em Londres e ele fez um vídeo, né, numa igreja que agora é uma grande feira, é um espaço meio com food park, tipo um food park assim, com lojinhas, comida e coisas dessa natureza, né? E no Brasil você tem um fenômeno talvez até inverso. Esse esvaziamento da escritura está gerando uma igreja obesa. Então você tem uma obesidade e acha que aquela obesidade espiritual ali é sinônimo de saúde, mas na verdade não é. É outra forma de doença. Se o raquitismo é uma doença, sim, que aí é o esvaziamento, né? A obesidade também é outra doença. Uma igreja que ela é encharcada de gente, mas que é vazia da escritura, também é um outro problema, que talvez seja esse o maior problema do Brasil. Você falou de estatística, né? Uma igreja que cresce volumosamente, existem aí estatísticas de que talvez em 2030 a curva do protestantismo ultrapasse a do catolicismo. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: que tipo de cristianismo é esse que cresce, mas que não tem qualquer relevância, seja num ambiente comunitário mais fechado aqui, seja nas grandes cidades ou qualquer coisa dessa natureza? Eu sempre faço a seguinte pergunta: que tipo de fé é essa que, à medida que cresce, para ela cresce, por exemplo, o número de todo tipo de anomalias sociais? Porque quando a gente olha, voltando para aquela coisa mais da Europa, quando a gente teve aquela efervescência da fé e o crescimento das igrejas e os movimentos de despertamento espiritual, em paralelo a isso, você tinha um impacto social, transformacional, nas vias da educação, da política, das artes, da ciência, inclusive. Então, essa igreja tinha um impacto público, visível, tangível. Mas no Brasil, não. Você tem uma igreja que cresce, mas ela continua sendo inexpressível e irrelevante. E, enfim, eu acho que esse crescimento também é doentio. Outro assunto interessante que você tocou, eu acho que vou chamar assim, eu gostei do Sim. nome, essa obesidade quase que mórbida, ela também traz para... O cristianismo sempre teve a sua relação com a arte muito próxima, né? Sim. Então, a gente hoje, por exemplo, e quando eu falo isso, na verdade, não é um tom pejorativo, porque eu não sou daqueles que entendem que porque uma música tem, por exemplo, mi, sol, ela não é música. Sim. Não, ela é uma música, talvez, vamos dizer que mais simples, mas ela é música. Então, nos levou a um movimento também que tornou essa proximidade da arte muito mais medíocre. Total. Né? Então, eu podia dizer que a gente cantava, eu não sei se um pouco antes da sua época, né? Eu acho que você deve ser um pouco mais novo que eu. Ali a gente cantava uma música que falava de palavras... todos os caminhos levam até Deus, todos são iguais que a pessoa creu. É o pensamento de sapiência para satisfazer toda consciência. Aí a gente vai pegar essa letra e vai aplicar, ninguém quer ouvir. Sim. Né? Então, não porque tem uma letra complexa, também porque ela determinantemente é boa. Mas a gente nos aproximamos de uma arte medíocre. Sem dúvida. A arte do cristianismo hoje, ela se tornou meio que medíocre. Charles, mediocridade quer dizer que se tornou menos bela. Sim. Menos artística. É ou não é? Você não acha? Sem dúvidas. E aí isso é interessante que você falou, porque a gente apoia isso no famoso culto simples.
Não, nós precisamos ter um culto simples, o evangelho é simples. E em nome da simplicidade, nós entramos no simplismo, que se torna até grotesco. Se você falar de arte, por exemplo, pensando até na estrutura, você mencionou a questão de templos e tudo mais. Se a gente fizer uma consideração histórica, né? Até as estruturas prediais, que hoje são utilizadas como templos, eu não estou falando que elas têm que ser góticas, encasteladas, eu não estou falando disso. Mas como a arte também foi arrancada desses espaços. Você chegava, por exemplo, numa igreja ali, talvez século XVIII, XIX, você tinha os belos vitrais, aquelas entradas empoderadas, as torres, e tudo aquilo tinha significado, era uma estética teológica. Aquilo ali não era sem razão, não era um negócio assim, rapaz, a gente acha bonito. As torres, por exemplo, levantando o olhar dos homens para os céus, para que ele pudesse entender que existe algo acima dele, e toda aquela beleza do mosaico, enfim, às vezes verdades teológicas retratadas em arte. E a gente foi perdendo isso e foi esvaziando tudo isso em nome, supostamente, de uma estrutura mais simples. Aí quando você vem para a música, o mesmo acontece. O argumento é sempre o mesmo. Não, nós precisamos ser simples para que o povo possa cantar, nós precisamos ser simples para que seja congregacional. E aí eu acho que toda essa simplicidade absurda, ela mais cheira a simplismo do que a simplicidade em si. Porque a simplicidade, ela não é a antagônica ao belo. Às vezes a gente está confundindo o sofisticado como algo que necessariamente não é simples. Mas o que é simplicidade? Então, eu penso que a gente precisa entender que a fé cristã, mais do que qualquer outra fé ou expressão de fé, ela exala beleza. Vê como Deus criou todas as coisas. O mundo não é simétrico. Você não tem os montes todos da mesma altura. As flores não têm todas a mesma cor. Os perfumes não têm todos a mesma fragrância. Por que Deus nos fez, por exemplo, com a capacidade de sentir sabores? Será que Deus estava preocupado apenas em criar um mundo mecânico onde as coisas só funcionassem? E é óbvio que não. Deus nos deu a capacidade de cheirar, de sentir, de observar, de apreciar, de contemplar todas essas coisas. E toda essa contemplação do belo leva o nosso coração a dizer assim, se isso que é criado é belo assim, imagina aquele que o criou. Então, Deus nos fez como um mecanismo capaz de sentir deleite, encontrar deleite nas coisas criadas, apreciação. Isso deveria passar pela nossa produção de arte, né? Pela produção de conteúdo, fazermos isso à semelhança do nosso Criador. E muitas vezes, na maioria das vezes, né, o simples é belo. Sim, né? sim. O simplismo não, mas o simples é belo. O William Leal diz sempre fala uma frase para mim, quando ele nem sabe, mas ele sempre fala a mesma frase. Quando a gente está falando sobre música, ele trabalhou muito com forró, e Luiz Gonzaga dizia que o menos é mais. Sim, sim. E quem falou? Né? Então, você vai para Luiz Gonzaga e você vai ver aí uma obra seleta, né, que ficou para a história. Um cara que dizia que o menos era mais. Sim. Então, muitas vezes o simples é extremamente complexo e belo. Sim. Né? Não é simplista. Não é simplista. Né? Não é simplista como muitas pessoas acham que a gente vai simplificar para que o outro se converta. Só que a obra de conversão não é nossa, né? É do Espírito. Exatamente. É ele quem então, faz. Pode ser complexo. A pessoa que vai se converter vai entender de qualquer forma. Se você pensando em música ainda, né, você vai lá para os Vencedores por Cristo. Sim. Um movimento que à época era meio que disruptivo, assim, era completamente, fora da curva, né? Completamente. Era o MPB entrando dentro da igreja. Completamente, de vento em polpa. Exatamente. Aí você tem Bossa Nova, agora que é samba, aquela época. Então a gente está falando dos anos 80. Exatamente. Isso era fora da curva. Sim. E vinha com a sofisticação, com a beleza absurda, absurda. E, inclusive, hoje, os grandes ícones da musicalidade brasileira que presta, vem daquela época. Você tem o João Alexandre, o Nelson Bomilca, o Jorge Camargo, se tivesse vivo, o Sérgio Pimenta, e toda essa galera que, assim, fugiu da caixinha de fazer algo que era simplista e fez algo belo. Às vezes um pouco mais sofisticado, mas cantável. E aí a igreja cantou isso durante muitos anos e tem se perdido, né? Cantou mesmo, eu sou prova disso. Sim. Me fala uma coisa, e como foi que começou sua vida ministerial? Porque assim, eu acho que o pastor, ele é alcançado de dois processos, ele tem que se converter 2 vezes. Sim. Né?
Nessa época aí, o chamado missionário, eu acho que hoje, eu penso que deu uma esfriada. Sim. Porque eu não vejo mais igreja falar em projeto missionário. Eu vejo muito raro, raro na internet. E nessa época, não sei se você lembrava, se você lembra, você tinha as excursões do Palavra da Vida, não é? Sim. Aí o Palavra da Vida saía pelas cidades todas, aí o pessoal da Batista, alguns da Presbiteriana, pegavam aqueles jovens, mandavam para a Palavra da Vida, aí saíam fazendo excursões. Como é hoje? Como é que você vê hoje? Tá. E como foi esse curso da sua vida até chegar ao ministério? Tá. Eu, voltando aos meus 17 anos, no mesmo momento em que eu reputo aquela experiência, né, pessoal, dizer assim, eu sou um pecador, reconheço meu pecado e compreendo a beleza de Cristo. E agora faz sentido para mim, não apenas para o outro. É uma realidade pessoal, transformadora, que plenifica o meu coração. E eu digo assim, opa, esse Jesus agora eu conheço. Quando isso aconteceu, e aí eu diria que quase que simultânea ou instantaneamente aquele processo, eu me vi chamado para o ministério. Eu não consigo lembrar, Charles, de um momento em que eu diga assim, olha, eu era um bom crente servindo na igreja local, fazendo o meu dever de casa e tudo certinho, e no outro momento eu tive talvez ali uma epifania vocacional, houve um surgimento de algo assim meio espetacular. Eu pelo que recordo, a partir do momento em que Jesus se tornou um Salvador maravilhoso no meu coração, eu tinha uma ânsia. Eu lembro que eu falava muito isso. Eu dizia assim, agora eu preciso dizer para o mundo inteiro o que ele fez por minha alma. Se alguém me perguntasse naquela época, eu diria assim, olha, quem é esse homem? Eu diria, eu não sei ainda muito sobre ele. Só sei que eu era cego e agora eu vejo. Então, era aquele primeiro momento em que eu não tinha todas as noções de fé, eu não tinha qualquer estudo teológico profundo, mas eu sabia que ele era um Salvador tão maravilhoso que eu não podia represá-lo comigo mesmo. E eu precisava dizer para o mundo o que ele fez por minha alma. Jesus é real, ele faz sentido para o coração humano. E aí começou essa caminhada. Eu lembro que um mês depois, foi até interessante, cômico, um mês depois, nós reunimos aquele grupo, né, que começou estudando a revistinha e vamos fazer uma vigília de ações de graça. E qual era o motivo? Rapaz, nós passamos 30 dias crente e não nos desviamos. Foi o primeiro motivo da vigília. Vamos passar aqui 30 dias servindo ao Senhor. Rapaz, 30 dias a gente está de pé ainda. Ó, nesse negócio parece que a gente está crente mesmo. E aí, dali por diante, começou um grupo de evangelização, entrando no aspecto até missionário, que durou mais ou menos uns 2 anos, com uma pausa no meio. E era essa a grande necessidade. Esse Jesus maravilhoso precisa ser conhecido por outros e por outros e por outros, para que outros, o conhecendo, também possam adorá-lo e amá-lo e assim sucessivamente. Então, eu diria que o meu chamado nasceu ali. Agora, não era claro, no sentido de você missionário, você pastor, como é que vai ser? Eu não sei. Eu tinha uma certeza sem clareza. E eu costumo dizer que Deus trabalha dessa forma. Às vezes ele nos dá certezas, que são convicções. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual é a clareza que você tem nisso? Nenhuma. Você não sabe para onde é, como vai ser, mas você tem uma certeza. Você ouviu a voz do Senhor lhe chamando, dizendo assim, sai e vai. Então eu diria que naquela época essa certeza eu tinha, era profunda, era convicta. Clareza nenhuma. Eu, por conta daquela coisa do movimento missionário, dos cultos missionários, das conferências, eu atinei que deveria ir para o campo missionário, sobretudo para a África. Então, isso durante muitos anos foi assim, nutrido no meu coração. Até que, alguns anos depois, talvez 4, 5 anos depois, eu comecei a discernir que o Senhor estava me dando um coração pastoral. Conversando com o meu pastor, na época, o pastor Saulo, que inclusive está nessa igreja até hoje, Igreja Presbiteriana de Barra de Guabiraba. Eu lembro de uma conversa específica, ele falou assim, se Deus tem lhe chamado para o pastorado, ele vai lhe dar um coração de pastor. E eu percebi que isso começou a acontecer. Quando eu me apresentei ao conselho da igreja, com as aspirações ministeriais, já era meio que unânime o reconhecimento da igreja em si, da vocação, e aí eu fui para Recife. Na época eu era bancário, então trabalhava durante o dia, estudava durante a noite, e aí terminando o curso, eu larguei o banco e assumi a igreja. Isso foi em 2014. E aí, qual foi a primeira? A primeira igreja que eu assumi foi em Bonito, Pernambuco.
Eu trabalhava com uma congregação dessa igreja, numa cidade chamada Camusim de São Félix, também na região de Pernambuco, do interior, ali próximo a Caruaru, a mais ou menos uns 120 quilômetros de Recife. E aí fiquei 2 anos e meio nessa congregação. O pastor da igreja mãe, né, saiu nesse período e o conselho me estendeu o convite. Então, eu fui para essa igreja, foi um período muito abençoador também para a minha vida. Passei 7 anos, de lá fui para João Pessoa, a convite de um pastor que se tornou um amigo também, o pastor Robson Grangeiro. Passei 3 anos e de lá vim a convite agora para a Igreja Presbiteriana 12 de agosto aqui na cidade de Aracaju. Está aqui, né? Estou aqui agora, estou aqui. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu acho que assim, muitas vezes o ministério, hoje, eu queria ver sua visão um pouco conflitante. Porque assim, veja, chamado ou profissão? Porque durante muito tempo eu percebi que muitos jovens buscavam uma profissão. Sim. E eu sei que é algo muito racional quando você quer servir a Deus. E quando você, muitas vezes, assume a razão, o seu serviço é muito mais profícuo, né? Sim, sim. Mas eu acho que muitas vezes esses jovens perderam um pouco dessa fé ministerial de que é um chamado, Sim. de que você tem que ter isso no coração. E que não é só uma profissão. Para você, na sua cabeça, em algum momento existiu esse conflito? Existe? Ou você vê como um chamado 100% ou profissão e chamado 100%? Eu enxergo o ministério 100% chamado. Eu diria para você com toda certeza, assim, eu não estaria fazendo o que eu faço e vivendo o que eu vivo se não fosse por uma firme convicção de que Deus me chamou para fazer isso. Eu lembro de uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes, uma mensagem ainda em áudio. Na época, a internet era uma internet de escada, então dava trabalho de você carregar um vídeo. Eu lembro de ter ouvido uma mensagem... Você é velho. Rapaz, sou não, mas tô ficando. A careca já demonstra isso. E aí, na época, eu ouvi um áudio do pastor Hernandes, e ele falava algo muito interessante. Foi nesse período em que eu estava também meio que definindo a minha vida ministerial. E ele falava assim, isso ficou no meu coração: o ministério não é quando todas as portas estão fechadas e você é meio que empurrado, forçado a entrar pela porta do ministério. Isso pode acontecer. Quando a gente entra numa rota de fuga e o Senhor vai lá nos resgatando, Ele nos quebra um bocado, mas geralmente essa não é a via ordinária. Aí ele dizia, o ministério é quando todas as portas estão abertas, mas por uma questão de ordem sobrenatural, supranatural, você consegue olhar para a porta do ministério e dizer assim, é isso, e é só isso. Na época, enquanto eu estava trabalhando no banco, eu dizia assim, se hoje chegarem para mim e disserem assim, vamos imaginar que isso fosse possível, uma situação hipotética, mas o presidente do Banco Central me procurasse e dissesse, olha, eu quero ofertar para você uma vaga vitalícia no Banco Central, recebendo 5 vezes, 10 vezes mais do que você receberia ao longo da sua vida em qualquer outra instituição bancária. É gratuita, essa vaga está aberta para você, é só você dizer que sim. A minha resposta já estaria pronta em dizer não. E não era porque aquilo ali, o dinheiro, essas coisas não me encantassem. Não é por isso, eu não sou menos tentado, menos inclinado a essas questões da vida do que outras pessoas. Mas porque a convicção era tão forte, tão profunda, que não faria sentido eu investir o melhor dos meus anos e da minha vida, senão entrando por aquela porta que para mim era única, mesmo com outras portas abertas, dizer, não, é por essa porta que eu tenho que entrar. Então, eu não acho que a vocação é sinônimo de profissão. Há um livro do John Piper que o título é bem interessante, ele diz assim, irmãos, não somos profissionais. Então, precisa ser vocação. Se for por profissão, algumas coisas muito ruins acontecem. Primeiro, eu acho que a própria igreja padece muito. Segundo, o suposto ministro ele se torna leviano em algum momento, como acontece, por exemplo, nas igrejas onde o cristianismo é estatal. Isso acontece ainda, como eu contei o caso da Inglaterra, isso ainda é comum, você dá o dízimo para o Estado.
Você trabalha e vai ter Eu um não desconto. sabia. Então tem um desconto que vai vir na tua folha lá. Então existe o pastor do Estado, que ele é designado pela igreja do Estado para ir para uma determinada igreja. E, veja, é profissão. O camarada, ele é contratado para ser pastor. Só um adendo aqui. Na Holanda, talvez do século XIX ali, aconteceu também um movimento de neocalvinismo, né, uma onda reformada, com características diferentes. E havia um camarada chamado Abraham Kuyper, depois tornou-se primeiro-ministro da Holanda, foi o fundador da Universidade Livre de Amsterdã, e, enfim, foi alguém muito especial para o movimento reformado ali. Mas a biografia dele conta algo interessante. Ele era um pastor do Estado, uma igreja do interior, né, do que seria para a gente da roça, assim, recepciona o Kuyper e ele vai desenvolver o seu primeiro ministério naquela igreja. E o biógrafo dele conta que as orações dos irmãos eram o seguinte: Senhor, converte o coração do nosso pastor. Senhor, converte o coração do nosso pastor. Porque a ideia era um camarada, inclusive, não convertido, pastoreando a igreja, porque eu fazia por profissão. Então, eu tenho por certo de que o pastorado é uma vocação e não uma profissão. E eu digo para você com toda certeza, se não fosse por essa convicção, eu não estaria fazendo o que faço. É sacrificante para a família, você sabe disso. Uhum. Então, você sabe dos ônus, dos bônus, mas também dos ônus. É uma missão pesada, não só para a gente, mas também para os nossos. Sair de casa, morar longe da família, ir para um lugar, para o outro, estar aqui, depois estar ali, enfim. Você tocou num assunto que eu queria tocar contigo. Veja, eu vejo que muitos pastores, né, principalmente com muita frequência, muito mais da igreja presbiteriana, eles se identificam muito com a fé reformada, né? Sim. Então, a sua filosofia vamos dizer assim, né, entre aspas, é uma filosofia reformada hoje como pastor? Você se vê nesse quadro? E fale um pouquinho sobre a reforma e a importância dela, assim, no sentido da fé no geral. Tá. Eu diria que sim, mas a gente precisa hoje, talvez, mais do que nunca, explicar o que é ser um crente reformado, um pastor reformado, uma igreja reformada, né? Até porque, quando a gente vai olhar para a história, a gente vê que movimentos de reforma ou reformas aconteceram paralelamente. Então, quando a gente fala em reforma, às vezes o que é que vem na nossa mente? Um nome e um movimento específico. Da Alemanha. Exatamente. O movimento Wittenberg, ali a Alemanha, Lutero, Melanchthon e aquele movimento que nasce na Alemanha. Ou, quando se fala de fé reformada hoje, isso está muito atrelado à segunda onda de reformadores, em específico na pessoa de João Calvino. Então, por conta do famoso calvinismo. Então, você é reformado, você é calvinista, você é reformado, você está atrelado àquele movimento de reforma que acontece em Wittenberg com Lutero, Melanchthon e os seus amigos. Só que, na verdade, você tem reformas acontecendo em paralelo e não necessariamente orquestradas por eles. Assim, vamos fazer um negócio juntos? Às vezes eles nem dialogavam entre si. E quando tentaram dialogar, às vezes não foi nem tão eles não foram nem tão bem-sucedidos. Por exemplo, você tem, ao mesmo tempo que está acontecendo o movimento de reforma na Alemanha, um outro movimento acontecendo na Suíça, com Zwinglio. E aí você tem um outro movimento de biblistas, por exemplo, acontecendo na França. A redescoberta dos clássicos, lembrando ali que estava acontecendo também aquela virada de chave da Idade Média para a Idade Moderna, o Renascimento, a revisitação dos documentos clássicos, da filosofia grega, enfim. Tudo isso está acontecendo em paralelo e as coisas vão se cruzando em algum momento. Quando eu falei que, às vezes, eles nem se entendiam, mesmo como movimentos reformados ou de reforma, quando você vai para o assunto da ceia do Senhor, por exemplo, o Lutero e o Zwinglio tinham pensamentos diferentes, que depois Calvino tem um pensamento, inclusive, diferente dos dois deles, daqueles outros dois. Então, quando a gente fala de ser reformado, a gente precisa entender o seguinte, olha, a reforma não pode ser representada num nome e em um movimento específico. Talvez é mais saudável pensar que a reforma é talvez um tipo de aglomerado de movimentos, de reformas, pequenas reformas e de diferentes vozes. Então, eu diria que eu sou reformado, mas não tenho como
um tipo de, sei lá, nome como referência única. Dizer assim, então você é reformado, você, sei lá... É um neopuritano. Não, aí, pois é. Aí é um outro, aí já é um já é outro uma outra, caso, né? é Um outro caso. Mas o que eu quero dizer é que quando eu me afirmo reformado, eu não estou dizendo que eu estou atrelando a minha fé a um nome, a uma pessoa ou a um movimento específico. Eu estou falando de uma tradição com várias vozes e com vários nomes de várias épocas, inclusive nomes atuais. Porque um dos princípios da reforma é que a igreja reformada continuaria sempre se reformando. Isso por uma razão óbvia. Nós entramos em constantes declínios e precisamos de novas reformas. Então, eu digo assim, eu me alinho com o movimento reformado, com a tradição reformada em geral, de diferentes vozes e nomes, mas não me rotulo, talvez, e espero também não ser rotulado, com um grupo muito específico. Como reformado, eu tenho uma sombra de tradição, mas não desejo ser tradicionalista. Porque eu acho que é soberbo também aquele que acha que vai inventar a igreja agora, vai descobrir a teologia agora e desprezar todas as confissões, discussões e todos os credos que foram pensados antes de nós. Então, nós temos uma sombra de tradição que se ancora na reforma, mas eu não espero ser rotulado como tradicionalista. Então, essa é basicamente o que eu diria. Sim, sou reformado, creio nos 5 solas, que vem inclusive um pouquinho depois. Depois, século XX. Creio lá nos 5 pontos dos cânones de Dort, né, famoso tulip, depravação total, eleição incondicional, graça irresistível, a expiação particular e a perseverança dos santos. Creio na centralidade da soberania de Deus como um tema assim fundamental na Escritura e uma maneira de aproximar-se das Escrituras. Creio numa aliança eterna. Creio na cristocentricidade da Bíblia. A Bíblia não é sobre historinhas de homens, é sobre Cristo. Creio que o culto é um diálogo com Deus, não é algo que nós fazemos simplesmente para Ele, mas com Ele. Creio que Deus interage conosco no culto. Creio que o culto não é expectação. Creio que o culto não é o que nós fazemos de acordo com o nosso próprio bel prazer, mas de acordo com a Escritura. Existe um princípio que regula isso. Enfim, tudo isso está dentro do grande bojo reformado. Creio numa pregação que seja bíblica, expositiva, e quando eu falo expositiva não estou falando necessariamente de um método homilético, mas expor o texto. O texto bíblico precisa ser exposto, mesmo que as formas homiléticas possam alterar nesse sentido. Mas, enfim, tudo isso eu acho que me coloca dentro desse bojo de um reformado, mas sem necessariamente eu estar o tempo todo me rotulando acerca disso, né? Mas sim, estou dentro dessa tradição. Durante algum tempo essa onda, né, de redes sociais começou com o Orkut ali, né? Sim. Não sei se necessariamente com o Orkut, mas acho que sim. Aí Facebook e tal. E existem páginas e aí que fazem com que, né, algumas pessoas que se dizem reformadas, né? A sua posição é bem tranquila, mas que durante muito tempo fizeram comunidades, fazendo meio que chocarrice da fé pentecostal, né? Pica-pau, não sei o quê. Era o Orkut, né? O Orkut tinha aquelas comunidades. E tinham esse posicionamento mais a fé, sabe? Bem agressivo, né? Beligerante, né? De fazer confronto. Exato. E a imagem, né, principalmente, eu acho, daqueles que são ligados ao puritanismo. Sim. Ela sempre está associado a essa agressividade de argumento, né? Sim. E quando eu, particularmente, vejo... tem um filme que eu não sei se você assistiu, Lutero. É um mais antigo. Provavelmente assisti. Eu tenho a impressão que a reforma aconteceu por acaso. Sim. A minha impressão é essa. Humanamente falando. Humanamente falando, né? Eu não tenho a impressão de que Lutero queria aquilo. Sim. Né? Ou os outros queriam aquilo. Me parece, e quando eu leio aí, quando eu falo de reforma, pense que a minha reforma é do 2º grau, viu? Não é reforma, não tenho nenhuma profundidade nisso da reforma. Mas livros, alguns, e filme. E quando eu assisti aquele filme, eu fiquei com essa impressão mais ainda. Aqueles primeiros reformadores, Lutero, Calvino, eu acho que Calvino queria mais, foi mais produzido. Mas Lutero, ele queria mesmo
romper com a igreja? Historicamente, eu acredito que não. Essa mentalidade separatista, ela acontece um pouco depois e ela acontece por uma necessidade. Se você pega uma onda de reformadores, que nós chamamos de pré-reformadores, né, vem um pouquinho antes, específico ali você pega talvez Savonarola, Jerônimo Savonarola, ele já propunha uma reforma. O que é que acontece? A gente tem que lembrar qual era o período, talvez histórico, no qual a igreja está envolvida. A igreja está envolvida num período de descredibilidade moral absurda dos clérigos, da liderança em especial. E aí você tinha todo aquele problema, né, que Lutero vai combater mais veementemente, venda de indulgências, os relicários sagrados e tudo mais, a construção da famosa Basílica de São Pedro, tudo aquilo estava acontecendo. E a igreja, pensando na igreja católica, né, ela estava vivendo essa crise moral. E antes de Lutero, já haviam rompantes do tipo assim, nós precisamos de uma reforma. Mas veja, quando se falava de reforma, àquela altura, era uma reforma ética, uma reforma moral. Rapaz, nós precisamos ser coerentes, nós precisamos voltar à coesão da nossa fé e sermos piedosos. Até então, esperava-se, né, que os monges, os clérigos e assim por diante, eles pudessem respaldar com a vida as crenças que professavam. Então, os gritos anteriores eram mais ou menos o seguinte: rapaz, nós precisamos ter uma reforma moral. Até então, não havia nenhuma proposição de uma reforma doutrinal. Isso acontece com Lutero, e aí eu falo por um fenômeno de necessidade. Mas a ideia de Lutero não é vamos formar uma nova igreja. Isso não fica claro nos escritos históricos de nenhum interesse particular de Lutero, por exemplo, de fundar o luteranismo. Na verdade, isso acontece muito depois. O luteranismo, como denominação, não tem nada a ver com Lutero. Mas o que eu estou dizendo é, a proposta é nós temos uma igreja e nós precisamos de reforma dessa igreja. Uma reforma a princípio moral, mas aí Lutero entende, não, essa reforma moral ela só pode acontecer em decorrência de uma reforma doutrinal. E faz muito sentido, porque nós partimos da ideia de que nós não mudamos para crer, nós cremos para mudar. Então, é preciso afetar primeiramente o coração, pelas crenças, pelas verdades e convicções, e aquilo vai reverberar na vida, na ética, no comportamento. A gente entende que primeiro vem a redenção, depois a moralidade. Primeiro Deus muda o nosso coração e depois Ele muda o nosso comportamento. Esse é um princípio que nós adotamos. E parece que isso ficou um pouquinho claro com Lutero ali. Nós precisamos de uma forma doutrinal. E aí você tem aquela questão de uma nova hermenêutica, uma abordagem nova de interpretar as escrituras, as verdades, por exemplo, que foram destacadas no período da patrística, sobretudo as verdades da graça, as doutrinas da graça, que surgem muito mais atrás lá com Agostinho. Elas são agora meio que resgatadas nesse período da reforma. Não é nada novo, é muito mais um resgate. A reforma não é um ineditismo, é um retorno àquilo que se perdeu. Mas é tão interessante que Lutero não tinha, talvez, pretensões de uma reforma no sentido de uma cisão denominacional, vamos usar essa linguagem, que a reforma luterana, essa reforma que na época não era também chamada de reforma luterana, era chamada de reforma evangélica. Depois veio chamar-se de reforma luterana. Até hoje, na verdade, se você vai para alguns lugares da Europa mais continental, aquele do leste europeu ali, você fala assim, eu queria ir numa igreja reformada, por exemplo. O que é uma igreja, uma igreja luterana? O que é uma igreja luterana? Eu quero ir numa igreja evangélica, porque assim foi que o movimento ficou conhecido naquela região. Mas, enfim, é tanto que essa reforma que aconteceu doutrinalmente não alcançou o campo da liturgia. A liturgia ela só é reformada mais à frente, aí você entra numa onda agora com Calvino e os puritanos do século XVII, que são pessoas que estão dizendo assim, ok, nós tivemos uma boa base agora doutrinária, mas por que a doutrina não afeta o nosso culto, a nossa maneira de cultuar, a nossa liturgia, os elementos? Aí o púlpito vem no lugar da mesa. Até então a mesa eucarística era o centro do culto, o sacrifício, né, que na Igreja Católica se tinha do corpo de Cristo em cada missa. Opa, não, o centro é a Escritura, então traz o púlpito. Então você tem uma outra reforma acontecendo. O que eu estou dizendo é, a partir de Lutero, aí sim, eu acho que foram coisas mais propositais do ponto de vista dos movimentos humanos. Mas até Lutero, eu acredito que foi mais um fenômeno que a soberania de Deus meio que foi escrevendo ali
e que aconteceu por vontade de Deus, mas eu não acho que foi planejado por Lutero nesses moldes, né? É óbvio que eu acho que assim, a história conta que a reforma foi muito importante. Sim, a gente não sim. precisa nem falar nisso, se bater muito nesse ponto, porque dá importância de tudo isso. Mas em contraponto disso, acontece que os países, né, onde a reforma aconteceu hoje, eu não sei se existe algum, estão em declínio, Sim, o cristianismo, sim. né? Então, Alemanha, A própria Holanda, Inglaterra, Suíça. Tenho duas perguntas, não, sem querer lhe colocar na parede. Veja, não seria pertinente dizer que essa reforma nesses países, ela sofreu de alguma forma, a religião sofreu de alguma forma um processo de vamos dizer, de humanização, porque assim, você acaba valorizando demais aquilo que eu falo em Calvino como pessoa. Sim, sim. Em Lutero como pessoa. Então é comum você discutir reforma e as pessoas meio que quase que idolatrar, né, o que Calvino diz. E nesse processo, nesses locais, não aconteceu meio que uma antroposização, colocar o homem no centro, né, do cristianismo, como esses pregadores, ao ponto da fé, de alguma forma, declinar, né? Pode ter acontecido, mas não no período em que esses homens estiveram vivos. É interessante que os movimentos, Sim. eles acontecem sempre depois. Então, por exemplo, o que a gente hoje chama de calvinismo, durante muitos anos nem se sabia o que era calvinismo. Então, é um movimento que decorre depois de Calvino. Calvino nem existia mais. Seria até ilógico, né? Calvino chamar o movimento dele de calvinismo. Ou Lutero de luteranismo, né? Então, eu não acho que isso aconteça por causa dos seus proponentes. Sim, sim, claro. E nem acho que seja algo proposital. Claro. Mas, dada a índole do coração humano, agora fazendo uso de uma frase de Calvino, Calvino disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Se a gente traz isso aqui para a realidade, por exemplo, brasileira, fazendo aí um paralelo, rapaz, isso continua acontecendo ainda hoje. O personalismo, agora, no Brasil, em específico, talvez em outros lugares, mas falando do Brasil como nossa terra, eu acho que até isso é um pouco proposital. Sim. O personalismo que eu falo você tem agora um nome de uma denominação ou de uma igreja que faz questão de ser um memorial vivo daquela instituição. Isso é comum. Então, eu diria para você que, e é uma preocupação agora real que eu vou externar, né? Vamos ser muito sinceros, essas grandes igrejas, os fenômenos que estão acontecendo, né? Igrejas mais emergentes, coisas extraordinárias, as mega churches e tudo mais. Com muita sinceridade, eu não vejo continuidade histórica desses movimentos. E por uma razão óbvia. Algumas são até sérias, são comprometidas, muitas inclusive. Eu conheço boas igrejas emergentes, novas igrejas, que são muito sérias. Mas elas têm um problema, o personalismo. Elas foram fundadas em torno de um nome, de uma pessoa muito carismática, às vezes bem intencionada, ou não. Mas a questão e quando essa pessoa, essa persona, que é como se fosse uma âncora que sustenta todo esse movimento, essa centopeia aí gigantesca, com vários braços e pernas, quando essa pessoa deixar de existir, duas coisas pelo menos podem acontecer. Uma delas é o movimento degringolar, porque aquela pessoa, por mais que fosse um personalismo, ela era um freio do movimento, dizendo assim, olha, a gente foi até aqui, a gente mantém o caminho nessa direção. E quando sai, degringola, vem um novo líder com outra visão e o movimento se perde. Ou então você tem a decadência do movimento a partir do próprio esvaziamento, porque a igreja ela não faz mais sentido sem aquela figura carismática. Você não consegue pensar em determinados movimentos sem os protagonistas do movimento, que são geralmente os pastores, fundadores e assim por diante. Então eu acho que o mesmo pode ter acontecido na Europa. Eu não, confesso para você que historicamente eu não sei se a gente consegue documentar isso, mas pode ter acontecido. Até porque o humanismo, como você falou, era um movimento que estava acontecendo em paralelo com a reforma. Então há essa ênfase, né, que pode ter sido exagerada e gerado, obviamente, aí esse declínio.
E aí você deixar de olhar para a verdade como verdade de Deus e você passar a olhar para o homem, né? Para o indivíduo, o antropocentrismo e o homem no centro. Eu acho que esse é um problema grave de qualquer época, né? De qualquer época, pode ter acontecido na Reforma, mas nos nossos dias é realmente muito grave. Muito. Né? Então, as pessoas... aqui mesmo, né? Na nossa cidade, você passa ali... Não sei se você já passou ali na Coroa do Meio, seguindo rumo ao shopping Rio Mar, você tem um outdoor gigantesco, sim, né? Sim. Então, eu acho que esse personalismo ele é um problema com a religião, né? Com o cristianismo. Sim. Ele traz um processo vamos dizer, de destruição que ele é óbvio, sim, que ele é rápido. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, que eu tenho muita curiosidade. Eu já vi vários padres desses aí mais famosos, pessoas do clérigo católico, contestando a reforma e falando de um governo de Calvino na Genebra, dizendo que ele foi mau, mandou matar o povo. Isso é fato histórico, isso é invenção. Calvino, existiu isso mesmo ou é papo furado? Então, não é invenção, mas também não é dessa forma. Não né? Eu acho que é interessante você mencionar esse aspecto, porque, biblicamente, sim, Deus fez questão de manter o registro dos pecados daquelas figuras que nós hoje reconhecemos como heróicas, né? Se você olha para o rei Davi, nós queremos ser como o rei Davi. Opa, mas quem foi o rei Davi? Se a gente pegar, assim, todo o histórico de vida, e a gente descobre que Deus fez questão de manter o registro do pecado daqueles homens para que eles fossem vistos como figurantes, como apenas homens naquela história cujo protagonista é apenas ele. Não são aqueles homens. Sim. Então, da mesma maneira, é importante que a gente descaracterize as figuras como Lutero e Calvino e tantos outros, reconhecendo que eles eram pecadores. Então, há indícios históricos de que naquelas famosas beligerâncias religiosas, Calvino tenha, não sei se autorizado, ele não tinha talvez cacife para isso, mas ele tinha sido partícipe de uma autorização que envolvia a matança de um outro grupo religioso. Então, eu acredito, como aconteceu, por exemplo, o inverso na França, na noite de São Bartolomeu, onde a Igreja Católica saiu matando aí um monte de gente que se dizia protestante. Então, eu acho que esses movimentos de beligerância aconteceram, as cruzadas estão aí para mostrar na sua talvez mais grave demonstração que o cristianismo algumas vezes foi mal compreendido e a fé cristã se tornou uma forma de colonização. E esse espírito beligerante pode ter acontecido. Então, sim, existem indícios históricos em que Calvino esteja relacionado com o episódio que envolveu... Ele era um governador, um prefeito? Não. O que Calvino fez uma contribuição em Genebra, é tanto que ele chamava de... alguns chamavam de Genebra de Calvino, mas tinha um interesse em Calvino de transformar Genebra num tipo de cidade de Deus. Então havia um interesse, claro, político, mas não político partidário, mas político no sentido de nós precisamos aqui, ao lado de cada igreja, ter uma escola e um hospital. Nós precisamos dar uma contribuição, dialogar com as artes e com a ciência. Então, essa preocupação, que ainda era pequena, talvez essa preocupação ela se torne maior lá no movimento holandês, como eu falei com Kuyper. Aí sim, ali é mais declarado. E Kuyper se torna um patrono político e tudo mais. Calvino, eu acho que ele é um incipiente nessa relação. Mas o mesmo aconteceu com Lutero. Lutero ele teve proeminência, por exemplo, em todos os seus esforços, porque estava debaixo da coroa. Então, eu acho que o rei Henrique VIII foi quem meio que apadrinhou o Lutero, mas por uma razão, inclusive, ambígua, porque o rei queria casar e a Igreja Católica não fazia segundo casamento. Então, tinha todas essas questões que envolvem o movimento político, a coroa e a igreja, né? Sempre muito relacionadas. Sim. E é muito ruim, vale salientar que isso não justifica nada, isso é muito ruim.
todas as vezes que a igreja coletiva, né, o grupo igreja, vamos dizer assim, a instituição igreja, resolve se relacionar com a coroa, com o Estado, com a política, sempre isso gera frutos anomálicos, destruidores, assim, sobretudo para a igreja. Uma outra dúvida. Os filmes, principalmente os filmes, né? Eles trazem Lutero como um cara meio que suicida, né? Meio que desesperado, vendo fantasmas, vendo demônios em todo o tempo. Principalmente esse filme que eu te disse. Sim. Isso também é um fato histórico ou é uma licença poética? Então, isso parece ser um registro dele, né? Era comum naquela época se fazer registros em diários. E acontece que ele registra isso, não sei se metaforicamente ou se literalmente, sobretudo antes do período da sua conversão. Falando do filme em questão, você vê que o momento que leva ele à sua experiência de conversão é um melodrama assim, que está acontecendo. Ele sai desesperado, monta um cavalo, vai para o meio Sim. de uma floresta, e aí, de repente, raios, relâmpagos estão acontecendo, ele está temendo, achando que Deus está furioso com ele, e se vê cercado, né, por pressões, demônios e vozes e tal, ao ponto que ele lê o texto lá clássico de Romanos 1, 16, 17, e descobre que, na verdade, ele era justificado por meio da fé e não das suas obras e tal. Mas me parece que o próprio Lutero registra-se como esse homem atordoado e perturbado por conta das suas inquietações de fé, inclusive. De fé, porque o grande terror para Lutero era o inferno e a condenação divina. Então isso o apavorava. Mas o que era típico, vale aqui salientar, que era típico da pregação medieval. A pregação medieval tinha esse foco da condenação eterna, da destruição, do demônio com tridente e tudo mais, e as ameaças em nome de Deus, e esse Deus tirano, e coisas desse tipo. Então, era tipicamente comum essa ilustração amedrontadora de Deus e da fé, o que impunha, obviamente, temores e perturbações no coração daqueles que levavam a fé minimamente a sério. Então, parece ser também um fato verídico, né? Fala-se de Lutero também que Lutero era um camarada meio brutão. Ele era o típico medieval, assim. Falava o que vinha na telha e não era também uma pessoa tão amigável assim. Sobre a reforma na Inglaterra, né, uma impressão que eu tenho é que, como você mesmo falou, né, essa reforma meio que veio para preocupado com o culto, sim, né, sim. Com a liturgia. Né, sim, não é? Sim. E você acha que tem no seu maior centro de pregador Spurgeon, né? Sim. Eu acho que é antes dele, eu acho que o nome assim é o Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones. Não, antes não. Agora você me pegou historicamente. Eu acho que Spurgeon, Jonathan Edwards também é um dos últimos dessa onda mais puritana. Sim. E agora eu não sei se o Lloyd Jones ou o Spurgeon. Eu acho que o Lloyd Jones veio um pouquinho antes. Daqui a pouco a gente faz um stalkeado. Eu gosto de sempre... Eu ouço, né? Porque eles pegaram as pregações e alguém lê. Sim. Né, e eles fizeram muito áudios, bom, né? Eu gosto de fazer musculação ouvindo as pregações de Spurgeon. E muitas vezes é muito atual, né? O cara é muito real. E eu ouvi alguém falar, eu não sei se foi... alguém importante falar, pregando, que disse que Spurgeon era alguém que era depressivo. Tem até um livro sobre isso. Ah, é? Conte um pouco. Tem um livro chamado A Depressão de Spurgeon, escrito pelo pastor Wilson Porte Jr., um livro muito interessante. De fato, o Spurgeon era alguém que tinha lutas emocionais. Existem registros que Spurgeon saía do quarto da sua casa, subia ao púlpito do Tabernáculo Metropolitano em Londres, ali, pregava o sermão e depois retornava para o quarto. Isso revelando que, e aí a gente entraria no outro assunto, né, de que a depressão, como muitos reputam e rotulam, não é necessariamente a ausência de fé, ou alguém que está passando por uma opressão espiritual, ou coisa dessa natureza. Spurgeon, por sua vez, é chamado de o príncipe dos pregadores. Para mim, a minha maior referência assim, de homens mortos, né, de legado, para mim é o melhor pregador de todas as épocas, fácil. Assim. Spurgeon são os melhores escritos. Eu gosto da maneira poética como ele fala, como ele escreve e tudo mais. Mas, de fato, Spurgeon ele teve lutas que talvez tenham durado ali boa parte da sua vida, senão até a sua morte. Então, é verídico isso, e tem um livro sobre a depressão de Spurgeon e as suas lutas no campo das emoções.
Como você vê, né? Eu acho que, assim, depois de tudo isso, eu acho que quando a gente olha para o cristianismo no Ocidente, no Brasil, aí eu fico quase adolescente. Será que a gente precisa de uma reforma, não? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Talvez até pelos mesmos motivos. Eu vou te falar, olha, você mencionou no início, centralidade das escrituras. O homem assumiu o centro, ao invés de uma tradição. Na época você tinha o homem, né, na figura dos bispos e do papa, mas você tem uma tradição, as bulas e tudo mais. Eu acho que talvez o substituto direto das escrituras hoje seja o próprio homem, as supostas novas revelações e tudo mais que vem acontecendo em pé de igualdade da Bíblia. Veja, eu não estou falando no mérito agora nem de dons espirituais, estou falando em novas verdades, novas revelações, a partir de personalidades que se intitulam vozes divinas e coisas dessa natureza. E a centralidade da Escritura é algo que precisa ser resgatado. Um outro problemaço que está ligado a esse, ou talvez anterior a esse, é exatamente uma nova forma de clericalismo. Um bispado velado. Aquilo que a gente falou do personalismo. Rapaz, até nos nossos ambientes históricos, nas igrejas históricas, é fácil perceber essa coisa de que nós temos uma nova forma de clericalismo. Dos maiores e dos menores, de castas, dos mais especiais, mais poderosos e mais ungidos e dos demais. Parece que aquilo que foi falado sobre o sacerdócio universal de todos os crentes ficou lá atrás no passado como uma doutrina e uma verdade teorizada, mas que não se aplica. Eu acho que é um outro problema. O declínio moral, que era típico do período eclesiástico da Idade Média, mas vamos ser sinceros, a quantidade de escândalos que nós temos hoje, envolvendo religiosos, na política, nas relações ilícitas do ponto de vista sexual. E eu sei que todo homem é passivo a isso. Todo homem falando o ser humano, né? Mas a quantidade de escândalos que tem acontecido tem descredibilizado a igreja evangélica. E a gente vê um movimento que parece robusto, mas ele é muito enfraquecido na sua base. É como aquela estátua. Eu vejo aquela estátua que, claro, não tem nada a ver com isso agora, mas só como uma metáfora, quando Daniel diz que a estátua tinha ouro, bronze e tal, prata, mas os pés eram de barro. A sensação que eu tenho, Charles, é que nós temos uma igreja que tem muito ouro, muita prata, muita estrutura, tem vez e voz pública, que consegue agora ter espaço, mas tem pés de barro. É uma igreja fragilizada, uma igreja cujos principais representantes são duvidosos, inclusive, de caráter duvidoso, se são realmente cristãos até. Então, eu penso que, por razões bem semelhantes, nós precisamos de uma nova reforma, assim, sem dúvidas. A igreja no Brasil hoje, eu acho que padece realmente de credibilidade muitas vezes, né? Sim. Uma coisa que eu lembro e aí eu vivi a década de 80 com muito... Eu vivi Caio Fábio, né? Muito bom. Com best-sellers, né? Com livros maravilhosos e tal. E essa década de 80 foi uma década muito efervescente aqui no Brasil, eu acho, assim, do ponto de vista de crescimento do Evangelho. Sim. E o mesmo erro que talvez tenha sido, não sei se erro, mas que tenha acontecido, né? Transformar essa proximidade demais do cristianismo com vamos dizer, com o governo, né? Com ações governamentais, com política. Eu não estou dizendo que a igreja é apolítica. Sim, né? Eu estou dizendo que havia uma proximidade, muita proximidade nessa década, nesse momento, né? E aí eu acho que o movimento de candidatos aumentou muito nessa época, né? Pastor fulano de tal, candidato a deputado, vereador, tal. Muito. E eu vejo um declínio nesse momento. Eu consigo ver um declínio ali com a Fábrica da Esperança, né? Todas aquelas histórias envolvendo a posterior a isso, o cristianismo se tornando um pouco de luzes, câmera, ação, né? Sim. Muitos festivais. Nem estou dizendo que isso é errado, mas acontece que você começa a veicular demais, se apropriar demais, luzes demais. Fica uma coisa muito grande, né? Exato, demais. Homem demais. Sim. Persona demais, gente que coloca lá realmente, eu acho que você fez uma análise muito própria,
o clérigo está aí, não tem o que fazer, não tem diferença. Sim, é um novo papado, né? Com certeza. Um novo papado. Eu acho que hoje nós temos um novo papado, eu acho que diverso não é um só, né? Não, você tem não vários, é. mas você tem homens aí muito poderosos, né? Que mandam nessa instituição, que acham que manda, porque eu acho que a igreja é uma instituição invisível. Sim. Né? Acho Sim, que sem dúvidas. o nosso conceito de igreja é que é uma instituição invisível. Sim. A gente chama de igreja, mas a igreja é a igreja de Jesus. Sim, né? sem dúvidas. E ela é uma instituição em que o homem não manda. Não. Né? Jesus é a cabeça, né? E nós somos o corpo. Sim. Então eu vejo que nesse momento da história da igreja no Brasil, eu vejo como um declínio a partir dali da década de 80, desse movimento que todos achavam que é de alguma forma benéfico, né, essa proximidade, declínio artístico, Sim. declínio moral, e agora com os shorts, com os vídeos, tudo piora, né? Sim. Porque vai associar a sua vida de pastor à vida de todos os outros. Sim. Né? O cara que é ladrão, né? Assim, que se diz, você é pastor, você é ladrão. Exato. Você é pastor, você está aí para se apropriar do dinheiro dos outros, né? Então, eu penso que, sim, eu também penso muitas vezes que eu não acho que, assim como a reforma, não foi um movimento humano, né? Não. Foi Deus. Foi Deus. E se Deus quiser, se for próprio de Deus, ele mova aí as águas para que aconteça algo de novo na vida da igreja, né? Só um adendo, tem uma situação que eu acho que a gente perdeu de vista, a famosa vida ordinária, sabe? Os cristãos da vida ordinária. Você entrou no aspecto da política aí, e hoje a gente precisa ter... Você falou uma coisa bem interessante, o pastor fulano de tal é candidato. Mas por que não é o fulano de tal e por que tem que ser o pastor fulano de tal? Você percebe a necessidade de batizar tudo com clichês evangélicos, com rotulações evangélicas, para que faça sentido no nicho evangélico e de alguma maneira você validar isso para um grupo. Aí vem as bancadas e tudo mais. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é para um detalhe que a gente perdeu de vista. Voltando àquele link com a reforma. Durante a reforma, ensinou-se que o cristão ele é chamado por Deus para desenvolver a sua vocação no mundo. Lutero fez isso com maestria. Ele dava valor ao sapateiro, tal como ao homem que subia ao púlpito, desde que ambos estejam ali vivenciando a dimensão da vocação, fazendo tudo com excelência e para a glória de Deus. Mas eu penso que a secularização e o secularismo é o maior Deus do nosso século. Não é o islamismo. A maior religião do mundo não é a religião islã. Não é o islamismo. Eu digo que a maior religião do mundo é o secularismo. E agora, como é que se implica na igreja? Pensa comigo. Duas coisas podem acontecer. A primeira eu vou chamar de dessacralização do ordinário. É o camarada que ele mentalizou a espiritualidade como aquela gavetinha que ele abre no domingo. E é aquela coisa muito grega, platônico, o mundo das ideias, o mundo das coisas, e a coisa de que isso aqui é sagrado, isso é secular. Isso permeou e permeia a igreja ainda até hoje. Eu vou chegar no ponto da questão do declínio. E aí o camarada diz assim, olha, na igreja ele é um cristão fervoroso, fiel a Deus, temente ao Senhor, que ama Jesus, que canta os hinos, que anda com a Bíblia de 2,5 kg debaixo do braço, está tudo ok, tá tudo certo. Na segunda-feira, ele é um secular, ele é um ateu prático. Ele vai para o trabalho e aquela fé não tem implicações nenhuma ali. Ele cumpre as funções de trabalho e afins, de vida acadêmica, carreira profissional, com a mentalidade de qualquer secular contemporâneo. Ele quer ganhar grana, ele quer se dar bem na vida, ele quer favorecer sua esposa e filhos, ele quer ter melhor status, ele quer ter poder, ele quer ascender, enfim. Essa mentalidade é tipicamente uma mentalidade secularizada. Mas aí quando chega no domingo, ele vira a chave e ele se transforma em alguém do reino de Deus. Então esqueceu-se aquela ideia do cidadão de 2 reinos. E aí eu perdi de vista a sacralidade, no bom sentido, das coisas ordinárias. Que o trabalho não é apenas trabalho, mas serviço a Deus. Porque Pedro vai dizer isso. Quando eu estiver trabalhando para o meu patrão ali, eu preciso entender que mesmo se o patrão for ruim, eu preciso ser o melhor funcionário porque eu estou servindo ao Senhor, fazendo como para o Senhor. Quando Paulo vai falar, né, em Efésios, capítulo 6, sobre a vida cívica, ali, as relações sociais, ele parte desse pressuposto.
ele diz que nós precisamos, tanto os patrões quanto os empregados, precisam desenvolver os seus serviços e as suas profissões num ambiente de vocação, entendendo que estão fazendo tudo aquilo ali como serviço a Deus. Entenda, nesse aspecto, é ministério ao Senhor, é um serviço ao reino de Deus, para duas finalidades. Primeiro, para mitigar o mal no mundo, para que o mundo não seja pior do que já é, e segundo, para promover o bem comum. E há um interesse de Deus nisso, ele é o Criador. Então, quando o cristão, ele converte, e aí você tem, por exemplo, um bom jurista que converte, aí o camarada agora vai trabalhar aonde? Fazendo o estatuto de igreja. Por quê? Por que esse camarada não vai ser um bom jurista com a cosmovisão cristã, dentro dos tribunais e das grandes cortes, fazendo as pessoas pensarem a partir de uma justiça comum e de um bem comum que é valorado pelos princípios da palavra de Deus? Por que ele precisa agora ninchar o serviço dele? É um cantor cristão. Ele agora é convertido. O que ele vai fazer? Ele vai agora ninchar a música dele porque ele precisa cantar lindo, 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 lindo és, e encher o ouvido das pessoas assim, com algo que é horrível. Mas agora ele é um cantor cristão, ele precisa de um público cristão, de um palco cristão. E essa tentativa é própria de uma mentalidade de secular e sagrado. Enquanto aquele camarada, pensando num exemplo bom agora de Keith Green, um americano, disse assim, rapaz, e se aquele camarada começa a fazer boa música, que tem valores de uma visão de mundo cristã, e ele entra nas prateleiras da vida, e aquele camarada começa a dialogar com as dinâmicas e os dilemas do mundo, sem necessariamente precisar de uma rotulação e de um batismo sagrado para isso. Partindo do pressuposto, como diria Huckmacher, que a própria arte não precisa de justificativa, ele está servindo ao Senhor através daquilo. Se essa mentalidade pairasse no nosso coração, fôssemos treinados para isso, os nossos discipulados envolveriam assuntos e pautas um pouco mais complexas e abrangentes. Então, por que não preparar um bom crente para que ele possa ser um político com a visão de mundo cristã por vocação e não por interesse político? E se nós pensássemos agora que o economista ele pode repensar a forma de fazer economia a partir de valores cristãos e assim por diante. Então, tudo isso que eu estou dizendo nós perdemos muito da nossa contribuição para o mundo à nossa volta, ou no mundo à nossa volta, porque eu acho que nos esquivamos da nossa participação e desacralizamos o sagrado e ficamos fazendo o quê? Nos reunindo no domingo para cantarmos músicas e ouvirmos a pregação, que é ótimo, isso é adoração, é a centralidade da espiritualidade, mas não termina aí. E quando nós saímos dali, o espírito de missão parece que foi perdido, nós não nos sentimos enviados. Eu gosto de um pastor que diz assim, um cristão, ele não vai à faculdade, ele é enviado à faculdade. Então essa mentalidade de vocação, de envio de missão, perdeu-se. E aí nós temos um cristianismo irrelevante. E para tanto, você não acha que a nossa definição de culto deveria mudar um pouco? Porque assim, veja, quando a gente se refere, ou durante todo esse tempo a gente se refere a culto, a gente se refere a culto àquele momento especial. E o resto? Né? E o seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, seja feito para a glória de Deus. Aonde começa a adoração? No culto? Ou a adoração é como você falou, é o meu trabalho, Sim. É acordar de manhã, é dar graça, é fazer como quem faria para Deus. Essa dicotomização de que eu vou cultuar. Sim. Não atrapalha um pouco a ideia dessa, vamos dizer, como você chamou? Desacralização do ordinário, da coisa normal. Exatamente. Né? Então, a coisa normal, ela não se torna normal porque eu separei ela? Pode ser, mas eu acho que também, se a gente coloca no mesmo pacote, a gente perde um ponto teológico até, a ideia de que tem um escritor, Stephen Neal, que diz assim, se tudo é missão, nada é missão. Se eu dissesse o mesmo sobre o culto, se tudo é culto no mesmo sentido, no mesmo pé de igualdade, nada pode ser culto também. O que eu estou dizendo é que, biblicamente, a gente faz distinções entre culto, culto e culto, vamos assim dizer, né? Então, por exemplo, quando eu estou servindo ao Senhor, isso também é adoração. No meu trabalho, falando serviço agora público, né? O homem na sua vida social. O jardineiro capinando o campo, o artífice, o artista, ele precisa fazer tudo aquilo para a glória de Deus, e aquilo deve ser também uma expressão de louvor, de reconhecimento criador.
quando o pai de família reúne os seus filhos e a esposa ao redor da mesa, e ali eles rendem graças, abrem a escritura, cantam um hino, aquilo é culto ao Senhor. Mas existe vou chamar de mistério, né, que infelizmente pode levar-nos a uma dicotomia, pode levar-nos, mas biblicamente existe um culto, vamos assim dizer, que ele se distingue dos demais, porque ele parte de um princípio de que agora é ajuntamento mesmo. A Bíblia preserva essa ideia de que Deus ajunta o seu povo para adorar. E esse ajuntamento, se ele não for preservado, a gente também tem um outro perigo, que aí, por exemplo, os desigrejados. Sim, claro. Na verdade, tá a minha intenção não foi tirar a importância da reunião e dessa adoração. A gente supervaloriza isso. Exatamente. E o restante aí é só trabalho, é só ganhar dinheiro. Né? A minha preocupação foi exatamente no sentido do que você falou, porque a gente... muitas vezes... Não é que isso não é importante, é que a gente perdeu a importância do outro lado. Exatamente. Né? Ajuda a perder a importância do outro lado se ficar mal entendido. Né? Então, a pessoa, né, o crente, bota a Bíblia debaixo do braço. Tô indo ao culto. Tô indo ao culto. Mas volta para casa, a esposa fez algo que ele não gostou, ele esquece que ele é o cabeça da mulher como Cristo é da igreja. Exatamente. E sai para cima dela. Exatamente. Né, entendeu? Então, essa reunião... Até onde o culto vai, né? Exatamente. Então, a minha preocupação não é que aquela reunião não seja especial, né? Sim. Tá ali o corpo de Cristo, coisas acontecem, adoração, tem coisas que só vai acontecer ali, exato, né? Adoração, né? E Deus traz muitas coisas, ali traz profecia através da palavra de Deus, né? Mas o que acontece é que o corpo deixa de entender o resto, se não for falado, se não for profetizado, assim, do púlpito, e dizer, ó... Você está saindo em missão e em culto, né? Continua. A liturgia da vida, né? Exatamente. Essa liturgia, ela precisa continuar. Você precisa ter uma liturgia diária, né? Sim. Por muito tempo, eu quis sair fora da liturgia, da minha rebeldia. E eu descobri que todo mundo tem liturgia, ainda que não tenha liturgia. Exatamente. Né? Então, nós funcionamos a partir de liturgia. Exatamente. Né? Então, se você diz assim, eu não tenho liturgia, você já tem uma liturgia. Né? É não ter liturgia. Então, essa liturgia ela precisa continuar durante a vida, durante o trabalho. O avô da minha esposa conseguiu construir na vida da família um culto familiar que eu admiro demais, porque um culto domiciliar, né, que é coisa muito ligado a essas igrejas reformadas, que tem se perdido, inclusive. Sim. É impressionante que durante toda a vida dele, mesmo que com um punho de ferro, ele conseguiu manter o culto doméstico durante os 70 e algum ano ele viveu. Eu não lembro exatamente qual a idade, mas todo o tempo, né? Sim. Então... eu falo dessa projeção de vida, de culto, que precisa ter. Sim, e aí eu acho que a gente, muitas vezes, esquece que precisa falar. Sim. Isso aqui tem que continuar, velho. Isso aqui tem uma frase do Stott que ele dizia o seguinte, a igreja se ajunta, ele usava até essa expressão, a igreja se ajunta para se espalhar. É o santo ajuntamento que vai promover uma santa mundanidade. Então eu me reúno, mas depois eu sou enviado. Para onde? Para o mundo, para ser santo. E para cumprir a minha vocação no mundo. Jesus diz assim, Pai, eu não rogo que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Então o culto deveria ser aquele momento em que os guerreiros se juntam, limpam as armas, se ajeitam ali, se arregimentam e depois vão embora. Missão. Exatamente. Concordo plenamente, gênero, número e grau. É a hora de você arregimentar o seu exército e enviar. Mas aí acontece muito isso aí. As pessoas perderam a noção de que há uma continuidade, né? E aí você dicotomiza, tira a Bíblia do braço, chega em casa, já botou dentro do carro, já mudou. Acabou, já mudou. Né? Já mudou. Uma outra, a gente está caminhando para o final, porque a gente tem assunto aqui para ficar 3 horas, né? Então eu achei maravilhoso o momento, mas eu queria aproveitar, porque eu sei que você também é um pouco da música, e quais são as suas referências musicais, assim, tipo, dessa época ou anterior, quais são as suas? As minhas referências, eu diria que a principal delas, né, falando de música cristã, eu diria que a principal referência continua sendo o VPC, assim, de longe, a melhor referência que eu tenho de uma musicalidade bíblica, sofisticada
e simples ao mesmo tempo, porque é cantável, é agradável, tem uma estética que, assim, exala beleza. Então, VPC. Eu também tive uma boa referência, talvez, cristã, das comunidades, em especial a Comunidade da Graça com a Ademar. Eu acho que ali foi um período também muito bom, sabe? Que marcou, pelo menos, a minha geração. E aí, saí um pouquinho, né? E fui para a ala do rock and roll cristão. E aí, eu vi aí que você quase citou Palavra Antiga. Aí você vem, né? Tem desde Oficina, aí você vem Palavra Antiga, tem uma outra banda que nem está mais em voga, que era o Crombie, que era uma galera, acho que de Vitória do Espírito Santo, que reuniam com Paulo Nazaré. Eu gosto muito do Resgate, do comportamento do Sim, Resgate. Teve o Fruto Sagrado. Sim. Vem de uma linha muito boa. Mas hoje, particularmente, eu acho que as minhas referências, elas estão bem capengas, assim. Eu acho que eu acabei não me atualizando musicalmente. Eu também. Então, eu acredito que eu fico muito reminiscente, assim, sabe? É tanto que eu tinha um projeto até... Existe esse projeto, mas não funciona mais por conta da questão logística, né? Vez por outra, a gente se reúne chamado Projeto Retrô. E o Projeto Retrô era exatamente tocar música dos anos 80, 90 com a roupagem nova, né? Então, a gente colocava, às vezes, alguma coisa mais brazuca. O Sola ouviu você... Seu pensamento. Sim, do Projeto Sola. Então, o Projeto Retrô, ele existia para isso. A gente cantava Logos, VPC, especificamente, né? Gostávamos muito do próprio Guilherme Kerr, né? Enfim, até Embaixadores de Sião. Você alcançou a época ali da Igreja Batista do Morumbi, que eles fizeram... aquele vinil que tinha um piano na capa, que tinha que proveito ar. E ele tem um outro, Mensagem, Grupo Mensagem. Esse eu não lembro. Precisa conhecer. Vou. Grupo Mensagem, ele tem um piano bem bonito, é azul, muito bom. Da época do vinil, mas que eu ouvi depois, foi Kadosh. Sim, e Atos 2, eu acho que foi, inclusive, era o mesmo grupo. Você era meio rebelde, viu? E rapaz, já escutava lá o Cristo Faz a Cabeça, sim, né? Então, sim. Então, de referência. Mas aí, como músico, né, eu sempre fui para a linha mais instrumental também. E aí, eu digo que eu tive uma conversão musical quando ouvi pela primeira vez um pianista chamado Chick Corea. E eu vinha do clássico, né? Eu estudava piano clássico. Quando eu vi pela primeira vez uma coisa meio jazzística, fusion, né? Uma coisa diferente. Eu falo, rapaz, é isso aqui que eu quero para minha vida, esse som. E durante muito tempo, né? Antes dessa coisa vocacional mesmo, antes dos 17 ali, eu me preparei para ser músico de formação, de fazer faculdade e tudo mais. E muito por influência desse VHS, que eu lembro que eu assisti de um show de 1988. Ainda lembro, era Chick Corea Electric Band. E aquilo ali foi revolucionário para mim. E desde então a música me persegue, mas não mais como uma ferramenta principal. Né? O William Leal com certeza está triste agora, porque ele queria se meter na conversa, tenho certeza absoluta. Porque ele também gosta muito de música instrumental. Legal. Ele disse que não gosta de música cantada, não. Agora, um cara que dorme escutando rock and roll, ele não é normal, não, viu? Não é não. Não. Dorme com rock and roll nas alturas. Então, música instrumental de rock and roll, assim, tem uma boa referência, né? O Dream Theater é uma banda boa, que, claro, tem muito vocal, mas é bem explorada do ponto de vista instrumental. Então, a 12 deu sorte, viu? Encontrou um pastor envolvido com música. Eu acho que nunca teve, viu? Teve o Itamar. Itamar dá trabalho. Deixa Itamar pra lá. O Itamar, ele teve... Itamar, eu conheço Itamar profundamente. Musical, né? Itamar, eu era adolescente. Itamar morava aqui na descida, aqui do estúdio. Morava bem aqui pertinho e ele foi pastor da igreja em que minha esposa hoje, ele foi o primeiro pastor dela quando ela veio para cá. Ela é da região de João Dourado, aí veio para cá estudar, foi o primeiro pastor dela. Legal. Hoje ele está como primeiro-damo do estado, né? Isso. Muito bem. Minhas referências musicais são muito parecidas com as suas, né? Rock and roll, a mesma coisa, muito parecida. E hoje basicamente eu que toco na igreja e é muito difícil eu tocar algo novo. Pois é, lá nas quartas-feiras eu acabo tocando também, né? Quando surge uma necessidade eu também toco aos domingos, mas é mais difícil. Mas nas quartas tem encontro de oração, então eu acabo sempre puxando.
E aí é difícil eu puxar um repertório. Eu até agora, vindo de 2 viagens, eu coloquei uma playlist aleatória, né? E comecei a ouvir algumas coisas e fazer prints, que eu falei assim, não, eu particularmente, eu tenho falado isso na igreja, que a gente precisa renovar repertório e tal, tudo mais, mas eu particularmente não tenho um bom repertório renovado, assim, né? Renovado que eu falo novo. Sim. E eu comecei a printar, tem um monte de print aqui no meu celular, exatamente para identificar boas referências, que tem também, tem vários movimentos novos. Eu acho que a gente está numa fase boa, que a próxima geração vai pegar aí um caldo bom do que está sendo produzido agora. Eu é que estou desatualizado mesmo, mas tem muita coisa boa acontecendo. Tem que eu esqueço que a música Tapeceiro é dele. Stênios Márcio. Ele, muito bom. Muito bom, muito poético. Eu prefiro a poesia do que a música. Sim. Eu acho que a música se repete muito no meu ouvido. Me parece que ele tem um estilo muito parecido quando ele constrói. Sim. Mas a poesia é muito boa, muito boa. Mas tem muita coisa boa. Tem demais. Aqui, inclusive, em Aracaju, fazer aqui a menção de um artista cristão bom, que é o Samuel Palmeira. Não sei se você já ouviu falar, é um camarada que você pode até trazer aqui. Eu já conhecia de longe, conheci recentemente. É um cantor cristão que é músico por profissão. E assim, vem numa linha poética absurda, assim. Absurda. Você vai me apresentar para me trazer aqui. E assim, é naquela linha, talvez puxando ali para um Stênios do ponto de vista poético, mas não necessariamente com a linguagem muito evangelical. É alguém que fala sobre a vida na perspectiva da fé cristã, e é um bom nome aqui, falando de um sergipano, né, que tem feito um trabalho interessante, assim, e que vale a pena a gente ressaltar, porque é da terra, né, a gente ressaltar essa turma boa. André, meu amigo, veja, foi um prazer enorme. Bom, meu irmão, eu que agradeço. Olha, prazer lhe conhecer. O nosso papo pareceu que eu já te conhecia há muito tempo, porque acaba que as referências são muito parecidas, né? Eu não sou um músico extraordinário, sou um violãozinho meio pé, dá para tocar as músicas. Mas espero que a gente se encontre, inclusive, para tocar, para cantar. Será um prazer. Será maravilhoso. Eu quero te trazer outras vezes. Será uma alegria. Para a gente conversar sobre outras coisas, mandar mensagem para as pessoas, falar de Deus, né, para que as pessoas realmente encontrem a Jesus. Coisa boa. O John fez uma boa referência sua, né? Eu perguntei, rapaz, quem é o Charles? Tal. Eu recebi, ele disse que ele conhecia. Ele falou, não, pode ir lá, o Charles é um caba crente. Falei, então tá, então graças a Deus. Vamos deixar a mensagem para John. John, eu quero você aqui. Exatamente. Quando você vir aqui, vai vir você e Andrew, pra gente bater um papo. John em breve vai estar vindo aqui para pregar lá na igreja. A gente Ótimo, já marca e pronto, traz ele aqui. Vamos marcar para trazer ele aqui. Para você que tá por aí, dá aí o joinha, o like, comenta para ficar importante o vídeo e falar para as outras pessoas, mandar o vídeo para as outras pessoas, né? E foi maravilhoso. Obrigado pelo convite. Até a próxima, PGMB Cast. Deus abençoe.